Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Japa. Hoje é dia 28 de abril. Gente, hoje é o grande dia, deixa eu compartilhar com vocês. Hoje eu tô lançando a minha imersão, né, o Jogo do Lucro. Hoje estou super feliz, né? Obviamente, né, com aquela expectativa muito grande. A nossa aula hoje vai ser às 20 horas e 18 minutos, onde nós vamos estar falando aí, né, sobre temas relacionados ao empreendedorismo, né? Eu vou estar passando dicas, né? Vai ser uma aula fantástica, vai ser uma aula extraordinária. Eu vou dar o meu melhor, vai ser assim fantástico. Então é hoje dia 28, dia 29, a gente começa às 20 horas e 18, tá? Ainda dá tempo de você participar, tá? Se você não tá aí no grupo, tá? No grupo da participação do Jogo do Lucro, vai dar o link da minha bio lá, se inscreve, tá? É totalmente gratuito, tá? Hoje dia 28 e dia 29, né? Vamos estar aí transbordando a vida das pessoas. Olha que bom, meu amigo Murilo Bastos, meu amigo. Olha a Mari. E aí, Mari, arrebentando, hein, minha amiga? Né? Lá no box lá de CrossFit, né? E tem que ter uma compensação depois, né? A gente precisa comer, né, Mari? Meu amigo Murilo Bastos. Murilo, não esqueci não, ainda nós vamos se encontrar ainda aí na tua fazenda, meu amigo. Tão pertinho aqui, né? Transbordando aí na sua vida aí também, né? Junto, muito show, muito show. Então, gente, vamos lá começar a mensagem do dia, né? A Mariana rindo aqui, né? Como menina, ontem eu fui lá, ontem na Pizza Hut, olha, eu vou te falar, enfiei o pé na jaca. Não vou mentir não, né? Só não tô fazendo crossfit, tá, amiga? Então vamos lá ler a mensagem do dia. Aí, Murilão, indo lá pra fazenda. A mensagem do dia é: elimine a vergonha de sua vida. Então a mensagem é: elimine a vergonha da sua vida. Quando você se sentir envergonhado por algo que fez, volte para dentro de si. Qual é a origem desse sentimento? A vergonha surge como uma letra de que nos excedemos. A vergonha surge como um alerta de que nos excedemos, passamos do ponto. Nesse caso, livre-se desse fardo pedindo desculpas para retomar a sua paz interior e o seu equilíbrio. Agora, pode ser também que a vergonha surja pelo simples fato de você não se sentir à vontade em sua própria pele, por falta de autoestima. Nesse caso, cultive o amor próprio. Você é um ser único e suas particularidades o tornam especial. Quanto mais você se aceita e se conhece, mais você brilha. Uau! Bom dia, meu amigo Fabrício. Uau, que palavra. Quantas vezes a gente não passa vergonha, né? Ou a gente passa vergonha alheia, né? Do tipo da coisa. A vergonha surge como um alerta que nos excedemos ou passamos do ponto, né? Quantas vezes a gente, né, eventualmente, a gente não dá aquela bola fora, né? Ou seja, né, a gente sempre não dá. Quem nunca, vai? Responde aí, quem nunca, né, passou vergonha? Gente, eu acho que eu passei vergonha várias vezes na minha vida, né? E muitas vezes porque a gente não está conectado. Sabe aquele momento sem noção, seu momento sem noção? Cara, a gente tem muitos momentos sem noção, né? Que a gente faz e a gente começa a rir. Esses dias eu saí com os meus meninos, normalmente sábado, né? Eu saio com os meus meninos, quer dizer, minha menina, né? Que vai fazer 30 anos, né? E meu garoto, né? Que vai fazer 24. E aí, a gente tava aqui em Águas Claras, a gente tava no Maria Amélia. Bom dia, meu amigo Ivan Sena. Palavra fantástica de provérbios hoje. Gostei muito, meu irmão. Tá uma pegada fantástica. Gratidão, viu? Enfim, eu fui aqui na Maria Amélia, aqui em Águas Claras, nós fomos comer um doce. Saímos para almoçar. No sábado, geralmente, eu faço isso, né? Eu pego os meninos e a gente sai para almoçar. É um momento nosso, particular nosso. E aí, depois do almoço, aquela vontade de comer doce, né? E aí eu fui na Maria Amélia. E, gente, tava lá conversando com ele, a gente pediu doce, tava na mesa, a gente conversando, né? E aí, de repente, eu cheguei e virei pra Bia, minha filha, e falei assim: filha, eu esqueci meu celular no carro. Mas, gente, eu falei com uma seriedade, porque eu falei assim, gente, me bateu um branco, um momento, sabe aquele momento assim que você, um momento flow que você não tá na terra e não tá no céu, você tá no meio do caminho?
E eu peguei, olhei pra ela e falei assim, filha de Deus, eu deixei o celular no carro. E ela pegou e olhou com aquela cara super estranha pra mim. Tipo, né, acho que meu pai enlouqueceu, né? Ela falou assim, o celular, pai? Eu falei assim, o celular. Eu não deixei dentro do carro. Ela olhou bem pra minha cara e falou assim, é esse que tá em cima da mesa? Gente, pensa numa vergonha. Que você fala assim, não é possível que eu dei essa rata. E eu comecei a rir. Eu falei, gente, e é óbvio que aí você tem aquele jogo de cintura, né? Você não pode perder, né, a compostura. Eu falei assim, não, eu estava simplesmente te testando na maior cara de pau deslavada. Mas, gente, que vergonha, gente. Eu simplesmente me deu um branco e ela olhava pra mim e falou assim, a coisa tá feia, né? Tá começando tão cedo esquecer as coisas. E quantas vezes a gente não passa vergonha, né? E assim, por situações normais. Mas tem o outro lado da vergonha. Eu vou dizer pra vocês, qual que é o outro lado da vergonha? A gente tem que passar vergonha muitas vezes, sabe por quê? Porque isso gera aprendizado. E aí, o lado ruim da vergonha não é só, né, o pessoal dar risada de você, mas o lado ruim da vergonha é que muitas vezes você deixa passar uma oportunidade. Você lembra quando você estava lá no primário, né? Ou no primário, ou no colégio, né? Hoje tem uma palavra chamada bullying. No meu tempo não tinha, não. No meu tempo era sacanagem mesmo. E aí, o que acontece? Muitas vezes, por medo de passar vergonha, você tinha medo de fazer perguntas. E aí, quando você tem medo de fazer perguntas, você não aprende. E muitas vezes, por ter vergonha, tá? Você perde as oportunidades. Aquele momento que a professora faz uma pergunta e você não tem muita certeza da resposta. Mas você estudou, você sabe que aquilo está certo. E por vergonha, por medo e por medo de passar vergonha, você não vai e dá a resposta. Aí aquele seu amigo bala perdida, porque a gente sempre tem um amigo na escola, né? Que é o engraçado da turma, que é o famoso sem noção. De repente ele vai lá, levanta a mão e fala qualquer bobagem e de repente ele leva um ponto a mais, né? Sempre levou um ponto a mais. Então, muitas vezes a vergonha, ela nos ensina. Então, muitas vezes por vergonha você perde a oportunidade. E aí é aquela questão que a gente fala que é ser sem vergonha. Ser sem vergonha em que sentido? Não sem vergonha no sentido negativo, mas ser sem vergonha nos momentos de oportunidade. O quanto é que você tem sido sem vergonha para perguntar as coisas que você não sabe? Você não tem que ter vergonha de perguntar aquilo que você não sabe. Porque o que você sabe, você sabe. O que você sabe é que te trouxe até aqui. Aquilo que você não sabe é que vai te levar além. E aí, você por vergonha, porque em algum momento da sua vida, né, isso foi fixado na sua mente, né, um momento ruim, provavelmente, né, um momento de constrangimento. Normalmente esse momento vem no momento de constrangimento. O meu primeiro momento de vergonha, eu vou contar isso, é trauma de infância, mas tudo bem que já ressignifiquei, né? Que era o quê? Porque toda família, né, todo descendente oriental, obrigatoriamente, que é a primeira coisa que os pais fazem, colocam numa escola de japonês. Bom, pois bem, só que, cara, eu era da pá virada, né? O meu negócio era brincar. Imagina, moleque com 6 anos, a minha parada era brincar, porque eu sou do interior, e daquela moleque do interior, você sabe como é, o Ivan do interior também, né? A Mari também, o Murilo, vocês sabem muito bem como é que é isso. Que é o quê? Cara, você tá na rua, velho. Você tá na rua, todo dia. E eu tinha que ir à escola de japonês. Bom, meus pais raramente falavam japonês em casa, então, pra mim, o japonês não existia. E eu fui pra tal da escola de japonês. E a professora, eu nem lembro o nome dela, mas eu lembro o nome do marido dela, o esposo dela, que era Wagner, né? Ele era um alemão enorme, eles eram dono do colégio São José, lá em Maringá. Nem sei se existe ainda, né? Os dois eram ex-seminaristas, ela era uma ex-freira e ele era um ex-seminarista. E montaram esse colégio São José. E durante a aula de japonês, cara, me deu uma vontade de fazer xixi. Uma vontade louca de fazer xixi. E aí eu fui pedir pra professora, e ela simplesmente virou pra mim e disse o seguinte: pede em japonês. Cara, uma criança de 6 anos que nunca tá acostumada a falar japonês, como é que você pede pra fazer? Pra ir ao banheiro, né? Pra ir ao banheiro,
em japonês, eu não sabia. Cara, resumo da ópera, né? Ela tentando me ensinar, acho que é uma maior boa vontade, óbvio, né? E eu com a bexiga apertada, resumo, eu fiz xixi nas calças. E aí, óbvio, que esse momento foi um momento de constrangimento. É um momento que eu me senti envergonhado. E aí, nesses momentos que você se sente envergonhado, você gera um bloqueio. Qual que foi o meu bloqueio, né? Eu nunca mais voltei para estudar japonês. Só que o que acontece? Quando você não tem orientação, quando você não tem sabedoria, né? Ou você não tem alguém que te ensine ou que alguém que te oriente, você perpetua esse comportamento por um longo do tempo. Então, o meu grande bloqueio nesse sentido era o quê? Passar constrangimento. E aí o que acontece? Então aquela criança alegre, aquela criança, né, que fazia bagunça, começou a ser retraída, né? E aí quando é que eu fui quebrar isso daí? Já fui quebrar isso na idade adulta. Na idade adulta, e aí por um outro constrangimento. Qual que era o outro constrangimento? É um belo dia, um ex-chefe meu, né? Já tinha passado carreira administrativa do Banco do Brasil. E aí eu era assistente de gerência na época e nós estávamos na época da implantação do Sistema Integrado de Comércio Exterior. E eu era o cara, né, o nerd, né, da tecnologia. O nerd da tecnologia se resumia, né, um equipamento Apple II, que era guardado a 7 chaves numa sala, né, da gerência, né, onde só eu, o gerente e a minha chefe tínhamos a chave, o acesso, né, um famoso Apple II de 8 MHz, né, com um flop de disk, né, de 5 1/4, né. Então você imagina, eu ligava, ia tomar café, né, contava as novidades do dia, depois eu voltava a passar, porque aí o computador ele tinha pegado no tranco. E eu era o cara da informática, e o meu gerente ele falou assim, olha, eu tenho uma reunião na Fiesp, em São Paulo, na Federação da Indústria e Comércio de São Paulo, e eu quero que você me acompanhe, porque nós vamos falar sobre o Sistema Integrado de Comércio Exterior, e você está aí fazendo a implantação aqui no banco, e eu quero que você me acompanhe. Eu falei, beleza, vamos lá, né? E aí eu fui para casa, troquei de roupa, peguei meu único terno que eu tinha, que óbvio era maior que eu, né? Se hoje eu sou magro, naquela época então era só a cabeça e um palito, né? E aí eu peguei e fui com ele na Federação da Indústria e Comércio do Estado de São Paulo, lá em Santo Amaro, que é a zona sul de São Paulo. E aí montaram a mesa e me chamaram para sentar à mesa. Eu não entendi nada, mas tudo bem, né? E aí veio a primeira pergunta. Quando veio a primeira pergunta, né, o meu gerente começou a explanar sobre, né, os benefícios da informatização do Sistema Integrado do Comércio Exterior, né, fez tudo aquele blá blá blá, e veio a primeira pergunta técnica. O que ele fez, ele passou para mim. Gente, Flávio Micani, bom dia, seja muito bem-vindo. Adriele, seja muito bem-vinda. O que acontece? Aquele momento, gente, se eu já era um cara envergonhado, era um cara do back office, naquele momento em que veio a primeira pergunta e foi passada para mim, aquilo foi um terror, né? Porque simplesmente eu travei. Eu sabia o conhecimento técnico, mas na hora eu nunca tinha falado em público. E eu tive que, naquele momento, que falar. Sabe aquelas frações de segundo entre o seu pensamento, né, e o seu corpo responder, que é a primeira palavra que você fala, você fala qualquer coisa que nem você entende, segurando em alguma coisa. Enfim, eu tive que falar, né, gaguejei no começo, me deu calafrio, dor no estômago, né, deu vontade de ir no banheiro, mas não podia ir no banheiro, enfim, eu dei a resposta. E saí daquele palco, né, da Fiesp em São Paulo, que lá em Santa Amaro Auditório, eu não sei como é que tá hoje, mas antigamente ele cabia mais ou menos umas 200 pessoas, e o auditório estava lotado. Enfim, eu respondi, acabou o evento, né, voltamos pro banco e tal, e no dia seguinte a minha gerente veio falar comigo, falou assim, olha, o chefe lá, eu falei, nossa gente, ferrou, perdi o emprego, o cara vai mandar embora, né, porque eu devo ter falado, primeiro gaguejei, segundo, né, mas você vê como é que é a cabeça da gente, como é que a cabeça da gente funciona, né? E na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu vou tomar um esporro daqueles memoráveis, porque meu desempenho foi péssimo. E aí, para minha surpresa, pelo contrário, ele falou assim, olha, o Rui mandou te falar que, cara, ele ficou impressionado, né,
com o seu desempenho, com o seu conhecimento técnico, né? Como é que você explanou e tirou as dúvidas dos empresários, né? Ele mandou te dar os parabéns. E aí você vê como é que é a questão da vergonha. Se lá na infância eu tive um bloqueio, né? Em relação por passar vergonha, isso permeou toda a parte da minha vida, até a vida adulta. Num outro momento de constrangimento, onde eu recebi a validação, ou seja, alguém reconheceu que efetivamente o conhecimento técnico, né, fez com que eu destravasse. Então, muitas vezes, o que a gente faz, né, na nossa vida, com os nossos filhos principalmente, para quem tem filhos, né, não intencionalmente, né, não é intencional, mas muitas vezes a gente faz com que os meninos passem, né, por constrangimento e a gente não ensina. Para quem tem colaborador, né, o Flávio tem colaborador, né, o Ivan aí, né, o Murilo também. Quantas vezes a gente, enquanto gestor e enquanto líder, a gente não falha? Eu, enquanto líder do banco, eu já falei muitas vezes, né, nesse sentido. Até poder entender essa questão de que, né, o constrangimento, ele efetivamente pode gerar um bloqueio. E se você quer liderar uma equipe que tenha eficiência, tenha eficácia, que você tenha resultado, né, é justamente o que? É o incentivo, é o oposto. É você incentivar, né? É você trazer aquilo, né, que o ser humano ele tem uma necessidade de validação, né? Não sei se você precisa de validação, o Ivan, a Mari, né, Murilo, todo mundo precisa de validação, precisa ser validado, né? Precisa ser reconhecido. Muitas vezes, eu falo isso porque, né, a nossa origem oriental, a gente é meio, digamos assim, meio frio às vezes na criação, né? E a gente acaba incorporando isso no nosso dia a dia, né? De acordo com a criação que a gente tem. E a gente tem que ter atenção, né? Que é o primeiro P da gestão, entender de pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas, né? Para cada um existir aqui, existiram duas pessoas, né? Que são seu pai e sua mãe, né? Antes deles existiram os seus avós, e antes dos seus avós, seus bisavós. Então precisam de pessoas. Para vocês estarem aqui, precisam de pessoas. Então, meu recado de hoje para vocês, né, indo para o encerramento, tá? Elimine a vergonha da sua vida, né? Seja sem vergonha, não tenha medo, né, de perguntar. Seja como uma criança, né? Seja infantil, né? Seja infantil e faça perguntas na maior inocência, né? Eu tinha uma funcionária que ela tinha muito dito assim, chefe, eu não sei muito bem não, é que eu sou meio lesada, né? Mas que eles perguntam, eu não entendi esse negócio. Era muito engraçado isso, eu achava muito engraçado, mas era o quê? Era uma alternativa, era uma metodologia que ela criou, o quê? Para fazer perguntas, né? Então, ou seja, né? Faça perguntas. Tá bom dia? Pessoal, faça excepcional dia, tá? Hoje começa a minha maratona de imersão do Jogo do Lucro, tá? Às 20h18. Tá? Quem não fez inscrição ainda, é só entrar no link da minha bio, vai ser um dia extraordinário. Ou convide um amigo para estar participando aí dessa maratona, tá bom, gente? Faça excepcional dia e vamos para frente, tá bom? Que atrás tem gente. Tchau, tchau, gente!